noite. Eu quero convidar a todos para estarem abrindo as nossas Bíblias. Lamentações, capítulo de número 3. Louvamos a Deus pela vida de todos que aqui têm chegado. E estamos dando continuidade à nossa sequência de estudo. E estamos falando sobre benefícios extraídos através do sofrimento. Benefícios extraídos através do sofrimento. Nós iniciamos com o primeiro ponto e hoje nós estaremos dando continuidade com o segundo ponto de como a Bíblia aborda, como a Bíblia nos diz, nos revela de quais benefícios podemos obter através do sofrimento. Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 33, é o versículo base, o versículo chave que nós estamos usando através da divina revelação do Espírito Santo de Deus. Lamentações, capítulo 3, versículo 33 diz assim: porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Vou repetir. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Nós abordamos aqui inicialmente, mostrando de que o sofrimento, na visão bíblica, ele pode estar acoplado em 3 observações. A primeira, nós vimos que o sofrimento pode ser causado através de uma resistência daqueles que tentam ou querem impedir aquilo que Deus já determinou. Nós também vimos de que o sofrimento pode ser causado também pelas más escolhas. Nós observamos de que, dependendo do tipo de escolha que o homem tome, ele vem acarretar, ele vem a proporcionar para a sua vida sofrimento. Nós vimos também, estou apenas só recapitulando, irmãos. Nós vimos também que o sofrimento pode ser também de forma literal, no sentido da justiça e do juízo de Deus para com a humanidade. E visto neste rápido introdutório, nesta rápida observação, nós abordamos no primeiro ponto de que o sofrimento, à luz da Bíblia, é uma escola para a vida daqueles que se encontram nesta condição. Vou repetir. O sofrimento, à luz da Bíblia, pode também ser uma escola. E essa escola nós vimos de que nós podemos aprender de que a nossa força e a nossa resistência, mediante ao processo de enfrentamento do sofrimento, não provém de nós, mas tudo é proveniente do Senhor. O salmista diz no Salmo 124, ele diz: se não fora o Senhor que estiver ao nosso lado, ora diga a Israel. E aí ele diz que seríamos engolidos
vivos, que seríamos presa fácil dos nossos inimigos, de que as águas, as correntes de água já teriam nos submergido, nos engolido, nos destruído. Mas aí ele vai dizer de que é o Senhor que nos dá o livramento. Nós também observamos de que, à luz da Bíblia, o sofrimento ele pode ser visto como uma escola para nossas vidas e nos faz aprender de que nós não chegamos aonde Deus quer sem antes passarmos pelo processo. Todo aquele que tem uma chamada de Deus, uma promessa de Deus, ele passa pelo processo. E o sofrimento faz parte deste processo para alcançar aquilo que Deus tem preparado para nós. Só vive os projetos de Deus quem suporta o processo. Só vive os propósitos de Deus quem suporta o processo. Então, sofrimento, olhando à luz da Bíblia para aqueles que Deus permite que ele passe, não é algo ruim, é algo pedagógico para nossas vidas. Quem me faz entender, diga amém. Amém. Também nós vimos de que nessa escola chamada sofrimento, nós aprendemos de que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. E se o tempo é de Deus, temos que entender que não podemos acelerar o tempo que Deus estabeleceu. Se Deus estabeleceu um tempo, temos que respeitar, aceitar e passar. Porque uma vez que nós adiantemos ou atropelamos, melhor dizendo, ou atropelamos o tempo que Deus estabeleceu, poderemos receber algo precoce, algo que ainda não está pronto. Então, tudo isso faz parte de um processo, tudo isso tem um tempo determinado. Nós vimos também de que nessa escola chamada sofrimento, aprendemos a valorizar as coisas simples. É geralmente no momento de sofrimento que nós damos valor às coisas simples. Às vezes nós estamos com a vida tão farta, tão tranquila, né? Tão serena, e a gente nem percebe as coisas pequenas, as coisas simples. E aí, quando vem as lutas, as dificuldades, as noites escuras, geralmente as pessoas começam a valorizar as coisas simples, as coisas pequenas. Paulo, ele mostrou isto. Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 13. Paulo vai dizer: sei estar abatido, também sei estar em abundância, sei também padecer necessidade. E ele vai dizer que está instruído em todas as coisas. Isso mostra um gráfico da vida daqueles que Deus chamou para algo específico. E Deus permite que no sofrimento venhamos a aprender a valorizar as coisas simples. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. E por último, nós vimos de que nessa escola chamada sofrimento, aprendemos a adquirir experiência. Todo aquele que passa pelo sofrimento, ele adquire experiência. É impossível alguém dizer que passou por um momento de sofrimento e ele não aprendeu nada. Ele vai aprender alguma coisa, seja em uma alta relevância ou seja em uma diminutiva, mas alguma coisa ele vai aprender.
Quem confirma, diga amém. Então, hoje nós estaremos falando o segundo ponto dos benefícios que podem ser extraídos através do sofrimento. É possível extrair algum benefício através do sofrimento? À luz da Bíblia, sim. E o segundo ponto que nós estaremos abordando hoje, do benefício que nós podemos extrair através do sofrimento, é de que o sofrimento, à luz da Bíblia, nos faz olhar para cima. Vou repetir. O sofrimento, à luz da Bíblia, nos faz olhar para cima. Abra sua Bíblia aí, Salmos de número 121. Salmo de número 121. Nos diz assim a palavra do Senhor: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Então o salmista está mostrando aqui de que o socorro está vindo em função de alguém que está aflito, em sofrimento, em dificuldade. E aí ele diz no verso 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então perceba que o salmista faz uma visão rápida para os montes e não encontra socorro nos montes, nas coisas naturais. E agora ele faz uma visão para algo superior, para cima. E aí ele descobre, e aí ele entende, e aí ele proclama, e aí ele anuncia, dizendo: o meu socorro vem do Senhor. Veja também aí Lucas capítulo de número 21. Lucas capítulo de número 21. Lucas capítulo de número 21, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Perceba de que aqui também Jesus faz menção de que em meio ao sofrimento devemos olhar para cima, porque é do alto que vem a solução. Quem diz amém por isso? Amém. O olhar para cima em meio ao sofrimento, meus queridos, é o reconhecimento de que do alto vem a solução. Repita comigo: olhar para cima, em meio ao sofrimento, é reconhecimento de que a solução vem do alto. Veja aí ainda Salmo 121, nós lemos, mas vamos ler de novo. É culto de ensino da palavra, onde nós estamos meditando e estamos abordando neste estudo, falando sobre benefícios extraídos através do sofrimento. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E veja o que ele diz: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Não é da metade, não é um terço, não é uma vírgula, não é só hoje. Ele está dizendo de todo o mal. E ele continua dizendo: ele guardará a tua alma. E ele continua dizendo mais: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Quando nós olhamos para cima, irmãos,
nós reconhecemos que o socorro, que a solução, ela não vem da terra, ela vem do Senhor. Quando você estiver em meio ao sofrimento, você não olhe para as coisas terrenas, não olhe na horizontal, olhe na vertical, porque Deus é quem provê o socorro eminente para a vida dos seus filhos. Quem diz amém por isso? E veja o socorro que Deus providencia para quem olha para cima. Salmo de número 78. Salmos de número 78. Glória a Deus. Salmos de número 78. Verso de número 23 até o verso de número 28 diz assim. Salmo 78, verso 23 ao 28 diz assim: Posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus. Aleluia. Versículo 24 diz assim: E fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos. Em outra tradução, por exemplo, na NVI ou na King James, vai falar dessa parte aqui como o pão dos anjos. Aleluia. Falando de que algo proveniente e exclusivo do céu. Veja o que o texto continua dizendo: Ele lhes mandou comida com abundância, fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o sul com a sua força, e choveu sobre eles carnes como pó e aves de asas como areia do mar. Verso 28: E a fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Aleluia. Sabe o que é que aprendemos aqui, irmãos? Que em meio ao sofrimento, olhe para cá, quando nós olhamos para cima, escute bem, quando nós olhamos para cima, o socorro vem do Senhor. E aqui o Salmo 78, o salmista está dizendo que as portas do céu se abriram para aqueles que estão olhando para cima. E o que eu acho lindo é que o salmista, com muita propriedade e detalhe, ele disse que foi pão em abundância. Sabe o que é que Deus está dizendo? Que o céu não tem esmola, o céu não tem migalha, o céu não tem um trocadinho, não. O céu só tem fartura. A despensa do céu é cheia para aqueles que olham para cima. Quem está olhando para o céu? Quem está olhando para o céu em meio ao sofrimento? No teu sofrimento, não olhe para a frente, olhe para o céu, porque a despensa do céu é muita fartura. Tem fartura no céu. Tem fartura no céu. Tem gente que fica olhando só para os problemas e aí não vê solução. Fica só focando no problema. Querido, se você ficar focando direto só no problema, você vai se tornar um problema. Porque quando você fica focando só no problema, você fica estressado, você fica chateado, você fica amargurado, você começa a murmurar, você começa a se isolar, você fica sem paciência. Aí você olha para o problema e se torna um problema. Mas quando você olha para o céu, a tua alma jubila, a tua alma se alegra, a tua alma regozija, a tua alma tem esperança, a tua alma tem palavra de esperança para outros, porque Deus, Ele começa a providenciar, Deus começa a mandar a solução, Deus começa a tirar da despensa do
céu e dizer: toma minha serva, toma meu servo, recebe o meu sofrimento. Eu não vou deixar de passar desta prova sofrendo do jeito que está. Porque Deus provê. O deserto é sinônimo de sofrimento. Na jornada rumo à terra prometida. Porém, neste deserto é o lugar que Deus escolheu para operar milagres. Vou repetir: o deserto é sinônimo de sofrimento em meio à jornada rumo à terra prometida. Porém, foi nesse deserto que Deus escolheu para operar milagres. Se tu estás no deserto, se tu estás caminhando no deserto, te alegra, porque a qualquer momento vai ter milagre de Deus. Deus vai mandar alimento, Deus vai mandar o escape, Deus vai mandar uma saída, Deus vai mandar uma solução. Você não vai morrer neste deserto. Não vão ter o que aplaudir com a tua perca, com a tua vergonha no deserto, não. Porque se foi Deus que lhe colocou, se foi Deus que permitiu você trilhar esse deserto, se é Deus que está permitindo esse sofrimento na tua vida, escute, é Deus quem se responsabiliza. Não vai se perder nenhum. A Bíblia mesmo diz, a própria Bíblia diz, que nenhuma roupa se estragou, que nenhum calçado se acabou. Deus providenciou, Deus cuidou, Deus levantou, Deus trouxe, Deus está no controle. Aleluia! Olhar para cima em meio ao sofrimento nos transporta para uma dimensão sobrenatural de Deus conosco. Escuta, irmão, preste atenção. Olhar para cima em meio ao sofrimento, escute bem, olhar para cima em meio ao sofrimento nos transporta para uma dimensão sobrenatural com Deus. Você sabia disso? Que em meio ao sofrimento Deus nos transporta para uma dimensão sobrenatural com Ele. Abra sua Bíblia aí, Apocalipse, capítulo de número 4. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 4. Versículo 1 diz assim. Apocalipse 4, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Diga comigo: ele olhou para cima, e viu a porta aberta. Olha para quem está do teu lado e diz assim: olha para cima, que tu vai ver a porta aberta. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Quando a gente olha para cima, irmão, a gente vê a porta aberta. A gente vê a porta aberta. A porta aberta aqui é acesso. É Deus dizendo: meu filho, se você olhar para cima, você vai ver que você tem acesso com o céu. Aleluia! Aleluia! Aí continua lendo o versículo. E a primeira voz, como de trombeta, ouviram falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Aleluia. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, aonde João estava quando João tem esta visão. João estava na ilha chamada Patmos. João estava exilado. João estava preso. João estava sentenciado ao isolamento.
João estava em um lugar, e aquele lugar tinha a simbologia do lugar de sofrimento. Presta atenção que Deus está falando. E é interessante que aquele lugar, ele era para os homens que infringiam a lei acerca do governador, acerca do imperador dali daquela localidade, Domiciano, porque ele queria que todos o adorassem. Mas João não adorava um homem de carne e osso que se sentava em um trono de madeira que foi polido, preparado por mãos humanas. João adorava ao Deus vivo e poderoso. Vou repetir: ao Deus vivo e poderoso, que o seu trono não foi feito por mãos humanas. O seu trono é de glória. O seu trono é de glória. Então João estava na ilha chamada Patmos por causa do Evangelho, por causa do amor à obra. Quem sabe você não está exilado por causa da obra, por causa do Evangelho, por causa do nome de Cristo. O sofrimento tem te afligido por causa do nome de Jesus. Mas eu tenho uma notícia de Deus para a tua vida através das Escrituras. Assim como João viu aberto as portas do céu, aleluia, e ele foi levado para uma dimensão espiritual, sobrenatural com Deus. Assim Deus também faz conosco. Deus também, em meio ao sofrimento, nos transporta para uma dimensão sobrenatural quando nós olhamos para o céu. Está olhando para o céu? Está olhando para o céu? Não tire os olhos do céu, não. Está olhando para o céu, porque quem olha para o céu entra numa dimensão sobrenatural com Deus. Pensavam que iria matar João, mas não mataram. Pensavam que João ia morrer, mas ele não morreu. Pensavam que João ia se acabar ali, ia ficar no anonimato, mas não ficou. Ficou no anonimato para o sistema. Ficou no anonimato para os homens. Ficou no anonimato para as autoridades que queriam que ele fizesse o contrário. Mas para o céu ele não ficou no anonimato. Ei, escuta, crente que é fiel a Deus, meio ao sofrimento, jamais, nunca, se ele é fiel a Deus, se ele está no sofrimento por causa do Evangelho, se ele está sofrendo por causa do nome de Cristo, se ele está sofrendo porque ele não está cedendo ao sistema, ele pode ficar no anonimato para o mundo, para o sistema, mas nunca, jamais ele ficará no anonimato para Deus. Nunca ele vai ficar no anonimato para Deus. Jamais. O olhar para cima, em meio ao sofrimento, nos faz descobrir o estado em que nós nos encontramos. Isso aqui é muito sério. Quando se está olhando, irmãos, só no horizontal, escute bem, não consegue ver o estado que a pessoa se encontra. Mas quando ela olha para o céu, aí o céu mostra a ele em que estado ele se encontra. Isaías capítulo de número 6. Isaías capítulo de número 6. Glória a Deus. Quando nós olhamos para cima, nós vemos o estado que nós nos encontramos espiritualmente e moralmente diante de Deus. A Bíblia diz que há caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, mas são caminhos de morte. Então isso quer dizer que se há caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, é que ele está olhando na horizontal.
Ele está caminhando e está olhando para frente. Então na visão dele está tudo bom. Mas aí a Bíblia diz que essa visão humana pode estar errônea com a visão do céu. E ele está caminhando para a morte. Isaías capítulo 6, versículo 1 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o quê? Ao Senhor, aonde? Assentado sobre um alto e sublime, e o seu cetro enchia o. Então isso quer dizer que Isaías teve uma visão. E eu pergunto para os senhores: a visão que Isaías teve, é claro que a visão aqui, ela é espiritual. Mas foi na horizontal? Não. A visão que Isaías teve foi uma visão vertical. O céu de glória. Aleluia. Isaías estava olhando para cima. Aleluia. Mesmo sendo uma visão espiritual, mas a visão estava para cima. Aleluia. E é interessante, irmãos, eu quero compartilhar, que dá a entender, e é claro, muito literal, de que foi depois da morte do rei Uzias. Alguns comentaristas estudiosos aderem à visão de que havia ou poderia ter um parentesco de Isaías com o rei Uzias. E aí dá a entender de que Isaías, mesmo sendo profeta, porque ele já era um profeta, mas era um profeta que vivia uma vida de todo jeito, porque tinha quem lhe protegesse. E aí o texto está dizendo aqui: depois da morte do rei Uzias, eu vi, Uzias teve que morrer. Você está entendendo o que Deus está falando? Tem coisa na nossa vida que tem que morrer figurativamente. Eu estou falando figurativamente, é uma linguagem figurada. Tem coisas que estão como impedimento para que a gente tenha uma visão mais além. Tem coisas na nossa vida que precisam ser removidas para que nós enxerguemos o que realmente Deus tem para conosco. E o texto diz que depois que o rei Uzias morreu, no ano em que morreu o rei Uzias, no mesmo ano, a Bíblia diz que agora ele viu o trono de Deus. Ele não viu qualquer trono, ele disse que viu um alto e sublime trono. Era diferente de qualquer outro trono que ele já tinha visto. Era algo que era sobrenatural, era fora do normal. Sabe por quê, irmãos? Porque quando sai alguma coisa que está de impedimento no âmbito espiritual, as escamas caem, os olhos se abrem, a venda sai e nós enxergamos o que é que precisa ser removido da minha e da tua vida para enxergarmos os mistérios que Deus tem conosco. No ano em que morreu o rei Uzias. Agora veja, ele agora descobre que estado ele estava. É por isso que eu estou dizendo que quando a gente olha para cima, o céu se encarrega de mostrar em que estado nós estamos espiritualmente e moralmente. Veja o que é que o texto diz. Versículo 2 diz assim: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Veja que as escamas caíram dos olhos de Isaías. Ele estava vendo perfeitamente. Uzias
dias parece que era um impedimento. Eita lá! O que é que tem de impedimento que precisa ser removido para tu ver mais além, para tu ter uma visão de maior alcance? Deus quer te dar visões maiores, mais profundas, mas o que é que precisa ser removido? Aí o texto continua dizendo, verso 5 diz assim: então disse eu, olha aí agora descobrindo o estado que ele estava. Quando a gente fica olhando para o céu, quando a gente olha para o céu de glória, porque, irmão, no céu não tem pecado, no céu não tem imoralidade, ei, no céu não tem moderninha, no céu não tem geração, o céu é de glória. Aí ele diz assim, escute, verso 5: então disse eu, foi o que ele disse? Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios e habito no meio de um povo de impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor. Veja que quando ele olhou para cima, o céu disse: pronto, você olhou para cima? Você está olhando para o céu? Você está querendo os mistérios? Você está querendo algo mais profundo? Então deixa eu te dizer como é que está teu estado. Deixa eu te dizer como é que está teu estado. Como é que está meu estado? Ai de mim que eu vou perecendo, porque sou homem impuro, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Não é o pastor que está dizendo, não é o presbítero, não é o esposo, a esposa, é o céu que está dizendo como está a vida de alguém que precisa de transformação. E veja, irmão, o que é que continua dizendo o texto. O verso de número 6 diz assim: mas um dos serafins voou. Voou para quem? Trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi retirada, e purificados os teus pecados. Orama cantora raciar, Rabacandure remanture na surinhandai. Perceba, irmão, que o profeta, na visão dele, parecia que estava tudo bem, mas quando ele olhou para o céu, para cima, o céu mostrou a ele a realidade. Escuta o que Deus está falando nesta noite. Deus está dizendo: eu quero te utilizar na minha obra, eu quero te utilizar como instrumento, mas precisa fazer algumas cirurgias, precisa fazer algumas remoções, precisa arrancar algumas coisas que está de impedimento, para que eu te use com autoridade, para que eu te use com poder. E o que é, Senhor? É colocar uma tenaz, é colocar uma brasa viva, acesa do céu na tua boca, para queimar a língua. Tem gente que quer ser profeta, mas tem uma língua grande. Tem gente que quer ser profeta, mas murmura. Tem gente que quer ser profeta, mas fala mentira. Tem gente que quer ser profeta, mas fala do seu irmão. Tem gente que quer ser profeta, mas ele fala de A, de B, de C. Aí Deus está dizendo: para que o seu verdadeiro profeta, eu tenho que queimar a tua língua, eu tenho que queimar a tua boca, eu tenho que te restaurar. Eu tenho que te restaurar. Eu tenho que te restaurar. Porque quando eu quiser te usar na minha obra, diz o Senhor, não vai ter quem te acuse, não vai ter quem te diga nada contrário. Porque senão, se for do jeito que está, alguém vai dizer: profetiza, mas vive na esquina falando dos outros. Profetiza, mas vive murmurando. Profetiza, mas vive com mentira.
mentira. Não, os teus lábios têm que ser santos, os nossos lábios têm que ser puros, os nossos lábios têm que ser lábios de fogo, para que Deus use e a glória seja para Ele. Quem está entendendo a mensagem? Glorifique o nome do Senhor. Deus está falando conosco nesta noite. Deus está falando conosco esta noite. Profeta não pode estar profetizando e cantando música do mundo. Profeta não pode estar profetizando e falando palavras pejorativas. Profeta não pode estar profetizando e falando palavrões. A boca tem que ser pura, tem que ser santa, tem que ser transformada, purificada, para que Deus se utilize dele com autoridade e poder. Aleluia. Quem diz amém? Amém. Escute, o olhar para cima. Aleluia. Em meio ao sofrimento, nos anestesia acerca das pedradas da vida. Ei, em meio ao sofrimento, se nós olharmos para cima, tem anestesia do alto. Vou repetir. Em meio ao sofrimento, se nós olharmos para cima, tem anestesia do alto. Você sabe para que serve a anestesia, né? Deixar calminho. Deixar calminho. Sereno. Olha para cá. A pancada vem e ele está assim, ó. As pancadas vêm e ele está, meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Fosse morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor ao Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo para mim. Vem as calúnias, vem as pedradas, vem as perseguições, vem os escanteios, os desamores. E se ele está olhando para cima, ele fica anestesiado. Quer ver aí? Abre a sua Bíblia. Atos, capítulo de número 7. Atos, capítulo de número 7. Glória a Deus. Atos, capítulo de número 7. Versículo 55. Diz assim. Atos, capítulo 7. Glória a Deus. Vamos ler o versículo 54 para a gente entender melhor. Diz assim, Atos, capítulo 7, versículo 54, assim: e ouvindo eles isto, o que fizeram? Enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra quem? Contra ele. Versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, o que ele fez? Fixando os olhos no céu, Viu a glória de Deus que estava orava canturiácia, viu a glória de Deus. E quem mais? E Jesus, que estava à direita. Olha para cá. Todos aqui sabem que Estevão foi o primeiro martírio.
E como foi a morte de Estevão? Esfaqueado? Não. Enforcado? Não. Afogado? Não. Queimado no fogo? Não. Decapitado? Também não. Como foi a morte de Estevão? Apedrejado. Vou repetir. Apedrejado. Enquanto isso acontecia, Estevão estava com os olhos ficados para onde? O problema. Para as pessoas que estavam apedrejando. Para quem levantou o falso testemunho. Não. Estava com os olhos ficados para o céu. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando contigo nesta noite. Deixa jogar pedra. Deixa jogar pedra. Deixa se levantar. O segredo de tu resistir às pedradas, o segredo de tu ficar anestesiado, não está em tu ficar querendo criar, programar, arquitetar, idealizar, criar estratégia para contra-atacar. Não. Está em tu ficar com o olhar fixo para o céu. Quem fica com o olhar fixo para o céu não sente as pedradas. Ele pode jogar pedra à vontade, mas a visão dele não vai ser o seu oponente. A visão dele vai ser o céu de glória, o Deus Pai, o Filho eterno, a destra do Pai. Olha para o céu que é melhor. Quanto mais te bate, quanto mais te caluneiam, quanto mais se levanta, quanto mais estão fazendo, tentando te articular, te destruir. Se tu estiver olhando para o céu, tu vai ver a glória de Deus e a anestesia descerá sobre a tua vida. É por isso que às vezes, né, irmão, a gente apanha tanta coisa. É bombardeio de um lado, é bombardeio do outro, é bombardeio na frente, é bombardeio na retaguarda, é tanta coisa que se levanta. Às vezes se levanta tudo uma vez só assim, não é, irmãos? Parece uma avalanche se levantando, parece uma bola de neve se levantando contra nós e vem avassaladora contra a gente, tentando destruir a gente. Aí quem está de fora olha assim para a gente e diz: mas meu Deus, ela está passando por isso, ele está passando por isso, e está tão sereno, está tão tranquila, está cantando. Eu só escuto a voz dela aqui no quintal, ela cantando hinos. Eu só escuto a voz dele, ele cantando hinos. Eu só escuto lá na casa deles oração e leitura da palavra e o som mais altura. Aquele caixinha de som dele e dela me incomoda, porque eu vejo a situação que está passando, mas não bate com o que ele está fazendo. Os problemas estão sendo tão grandes na vida dele, na vida dela. É para ela estar ali caladinha, clausurada, murmurando, mas ela está alegre, ela está cantando, ela está exaltando, ela está glorificando. Sabe o que é isso? É porque o olhar está para cima. Se o olhar está para cima, tem anestesia do céu. E se tem anestesia do céu, ele começa a focar agora no que Deus quer. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? As pedradas vindo sobre nós e nós olhamos para o céu, não quer dizer que a gente está no caminho errado. Pelo contrário, nós estamos no caminho certo. Sabe por quê? Porque o texto é claro em dizer, no verso 56 diz assim: e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Estevão estava dizendo: eu estou apanhando, mas eu estou no caminho certo. Eu estou sofrendo, mas eu estou no caminho certo. Estou sendo apedrejado, mas estou no caminho certo. Escuta nesta noite: tu está sofrendo, mas está no caminho certo. Está sendo apedrejado, mas está no caminho certo. Está sofrendo as calamidades, mas está no caminho certo. Não mude o caminho. Não mude a rota. Deus me trouxe aqui nesta noite para lhe dizer: você está no caminho certo. Você está
está no caminho certo. Se está sofrendo por causa do nome de Cristo, você está no caminho certo. Se está sofrendo porque não abre mão dos princípios, está no caminho certo. Porque o texto vai mostrar, irmãos. Estevão disse que eles eram homens de dura cerviz. Você sabe o que é cerviz? Isso aqui, ó. Cervical, pescoço. E quando ele diz que era de dura cerviz, ele está dizendo: não se dobram, não se curvam. Então ele estava dizendo que eram homens presunçosos, soberbos. Em que? Acerca da lei. Estavam engessados no legalismo, em um sistema religioso. E Estevão estava pregando o verdadeiro evangelho. O evangelho que liberta, o evangelho que salva, o evangelho que transforma, o evangelho que tira o homem da cachaça, o evangelho que tira o homem da prostituição. Se isso não muda na vida de alguém, não é evangelho, é religiosidade. Você é apenas um religioso se você não larga a bebida, se você não larga a prostituição, se você não larga o fumo, se você não larga o adultério, se você não larga a vida de engano, o jogo de azar. Você só é somente um religioso. Mas quando aceita Cristo, é o que Paulo diz: logo pois quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Evangelho é novidade de vida, evangelho é transformação. É por isso que eles se levantaram contra Estevão. Porque Estevão estava cheio do Espírito Santo, revolucionando, pregando, criando ali uma confusão para os legalistas. Aí Estevão vai dizer que além de eles serem servis, duro, de dureza, ele vai dizer também de que eles eram incircuncisos de coração. Você sabe o que é isso? Vamos por fato. Incircuncisão vem de circuncisão, é o oposto. A circuncisão, eu vou ser bem claro para a gente entender com mais facilidade. Todo aquele no Antigo Testamento, o povo hebreu, precisava ser circuncidado para ele ser de forma simbólica, figurativa, ele ser reconhecido como povo escolhido de Deus. É por isso que Davi, quando vai enfrentar os gigante Golias, diz assim: quem é esse incircunciso? Davi estava dizendo: ele não faz parte da linhagem do povo de Deus. Ele não faz parte. Isso aqui é muito profundo. Quando Estevão vem dizer que eles eram incircuncisos de coração, coração aqui é a série das emoções, sentimentos, razões, desejos. Então, se era incircunciso, ele estava querendo dizer de forma figurada de que o coração dele, os sentimentos dele não estava de acordo com o que Deus queria. Eles não estavam dentro do projeto de Deus. E tem muitos incircuncisos de coração aí fora que se levanta contra a igreja genuína, que prega o verdadeiro evangelho transformador, e aí sofre os embates como Estevão. Mas eu tenho uma palavra de Deus nesta noite para a igreja do Senhor, a igreja imaculada, a igreja sem rugas, a igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Que nós sejamos como Estevão, que jogue as pedras, mas que nós estejamos pregando a verdade. Deixa jogar pedra, mas prega a verdade. Deixa jogar pedra, mas prega a verdade. Custa o que custar, venha o que vier, a verdade tem que ser dita, a verdade tem que ser anunciada, porque Jesus disse em João 8,
ele te batiza com o Espírito Santo, prepara o homem e leva para o céu. Quem prega aqui a verdade? Levante a mão e glorifique. Pregue a verdade. Pregue a verdade. Deixe-se levantar quem quiser se levantar. Deixe o sistema afrontar. Deixa essa pedra. Você está no caminho certo. Fiquemos de pé em nome de Jesus e vamos agradecer a Deus nesta noite. 9 horas em ponto, em nome de Jesus. Meus irmãos.